Gravação iniciada, presidente. Eu quero iniciar a gravação também. Érica. Gravação iniciada. Continuação da sessão do dia 14 de 4 de 2021, às 9 horas da manhã. Estamos voltando ao intervalo. Vamos julgar o item 103, recorrente Palmira do Brasil, Indústria e Comércio, interessado Fazenda Nacional. Eu solicito a convocação do patrono. Farei a convocação, presidente. Doutor Giancarlo. Giancarlo vem com a frequência aqui. Doutor Giancarlo, bom dia. Olá, bom dia. Você consegue nos ouvir? Sim, perfeitamente. O processo que eu apregoei, vou fazê-lo novamente, é 103, Palmira do Brasil, Indústria e Comércio de Silício Metálico, interessado Fazenda, relator Dr. Valcir Garça. Então, relator, com a palavra para proceder à leitura do relatório. Bom dia, patrão, Giancarlo. Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do acordo 3302.004.155, que, por unanimidade de votos, negou o provimento ao recurso de ofício e concedeu parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da cobrança a multa de ofício pelo não pagamento da multa de mora sobre os AC, números tais, são 4. A decisão recorrida ficou cimentada. Drawback, suspensão, descumprimento parcial do compromisso de exportar. Exigência dos tributos suspensos na operação de importação, possibilidade. No âmbito do regime drawback, suspensão, além do cumprimento de outros requisitos, a convenção de suspensão dos tributos e isenção depende do cumprimento do compromisso de exportar assumido no ato de concessão do regime. Logo, se houver descumprimento parcial do referido compromisso, na mesma proporção, passa a ser devida a cobrança dos tributos suspensos na correspondente operação de importação realizada ao amparo do regime. Após o registro de exportação, somente é permitidas alterações dentro dos limites previstos no parágrafo 3º do artigo 124 da Portaria SESEX 36. Diante dessa decisão, a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração. Esses embargos foram rejeitados pelo acórdão 3302.004.804. Pelo exame de despacho de admissibilidade de recurso especial, o presidente da terceira sessão do CARF deu seguimento para a rediscussão da matéria referente à possibilidade de retificação de registro de exportação após a averbação do embarque. A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões e pede o não provimento do recurso do contribuinte. Ao relatório, senhor presidente. Doutor Giancarlo, tem 15 minutos. Obrigado, bom dia, senhores conselheiros. Agradeço ao conselheiro relator pela leitura do relatório. Vou ser bem breve aqui. A discussão remanescente, nesse caso, é bem simples. A maior parte das exigências fiscais já foi cancelada. Notem que o processo originalmente ele é originado da revisão aduaneira de 16 atos concessórios de drawback, dos quais, por diversos motivos, foram realizadas exigências fiscais dos impostos devidos na importação. E remanesce a discussão acerca da possibilidade de retificação do código de enquadramento das exportações após o registro dessas exportações mesmo. Essa é a única discussão em relação a 6 atos concessórios de drawback que remanesce. E o ponto aqui que a recorrente gostaria de destacar e que torna esse caso muito particular do ponto de vista fático é que os atos concessórios foram registrados anteriormente à vigência da vedação que é conhecida de retificação desse código de enquadramento. Essa vedação ela foi
trazida pela portaria CSEX 36 de 2007, que foi publicada em novembro de 2007, e todos os atos concessórios sob discussão nesse processo administrativo foram registrados anteriormente a esse ato administrativo, né, esse ato normativo. Então, portanto, ainda que, por se tratar de um benefício fiscal do regime de drawback, a recorrente entende que devem ser aplicadas as normas regulamentares e procedimentais da época de sua vigência. E na época de sua vigência não havia vedação para retificação do Código de Enquadramento dos registros de exportação. Esse é o principal argumento trazido pela recorrente. No mais, ela, sem prejuízo das suas outras alegações, no mérito de que foi comprovada a vinculação entre os insumos e as mercadorias exportadas, tudo isso seria incontroverso, e que o adimplemento do regime de drawback restou também comprovado. Eu não vou entrar muito no mérito dessas questões que já estão discutidas. O ponto principal é se será admitida a possibilidade de retificação do Código de Enquadramento dos Registros de Exportação, que, como dito, a recorrente entende que deve ser, uma vez que a vedação legal para isso, para essa retificação, passou a vigir posteriormente ao registro dos atos concessórios. Diante disso, são essas as razões principais de recurso. Me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário e desde já agradeço pela atenção de todos. Palavra, relator. O recurso especial interposto pelo contribuinte é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade. Apresentou o acordo 3402.004.872 e o 3403.003.054 como paradigmas para demonstrar e comprovar a divergência interpretativa acerca da possibilidade ou não de retificação dos registros de exportação após a averbação do embarque. Na análise, constata-se o pré-questionamento da matéria e a existência de divergência jurisprudencial. Portanto, voto pelo conhecimento. Quanto à matéria ou quanto ao mérito, a matéria objeto do recurso especial contribuinte diz respeito à verificação da regularidade da retificação dos registros de exportação com vinculação aos atos concessórios. No presente feito, restou a discussão acerca dos atos concessórios, que são 6, como muito bem salientou o patrono. Na decisão recorrida, entendeu-se que o contribuinte extrapolou os limites das alterações previstas na portaria CSEX 36/2007, com isso, sem surtir efeitos, mantido o lançamento fiscal. Assim, na perspectiva da autoridade administrativa fiscal, confirmada pela decisão recorrida, o contribuinte deixou de comprovar a exportação compromissada nos atos concessórios tais. Eis que referidas exportações foram vinculadas a esses regimes aduaneiros por meio de retificação de registro de exportação, o que não é permitido. O contribuinte sustenta seu recurso nas razões de recurso 4 principais pontos. Primeiro, o argumento é que o adimplemento do regime do drawback depende apenas da exportação das mercadorias produzidas que utilizaram insumos importados sob este regime aduaneiro, como previsto na portaria CSEX 35/2006. Segundo, a alegação de declaração aduaneira tem previsão específica para retificar o registro de exportação após a averbação, artigo 40 da Instrução Normativa 28/94 e artigo 342 do Regulamento Aduaneiro. Terceiro, o fato de que as autoridades aduaneiras acataram a retificação dos registros de exportação, alterando as informações do sistema SIS-Bacen, e, por fim, quarto, que a retificação dos registros de exportação após o embarque das mercadorias não teria impossibilitado a fiscalização de conferir fisicamente a mercadoria confirmada de implemento do regime drawback. Por fim, o contribuinte requer que seja dado provimento integral ao recurso em relação aos atos concessórios tais. Em que pese o argumento trazido pelo contribuinte em seu recurso especial, resta claro que os limites previstos na portaria 36/2007, artigo 124, parágrafo 3º, foram ignorados. Isso é, não foi mantido o código de enquadramento do drawback, fazendo com que não se possa tratar como regulares as retificações do registro de exportação e comprovar que houve a vinculação física entre a mercadoria importada e a exportada. Aqui, eu cito como razões para decidir o voto do ilustre conselheiro Walker Araújo, que afirma o seguinte: comprovação do regime registro de exportações RE retificados após a averbação das exportações. É imperioso destacar que o princípio da vinculação física é o princípio basilar, que rege o funcionamento do regime aduaneiro especial drawback,
modalidade de suspensão. Cita-se o artigo 3º aqui, da 3.904, o decreto 4.543, artigo 341, do regulamento aduaneiro, o parecer COSIT 1279, e, com base nos preceitos anteriormente citados, e por entender que a vinculação física entre produto importado e exportado é requisito indispensável para o contribuinte usufruir dos benefícios do regime drawback, suspensão afasta os argumentos explicitados pela empresa, no sentido que o referido regime depende unicamente da exportação das mercadorias produzidas com utilização dos insumos importados. No que tange às retificações consumadas após as averbações dos RS, entendo que há a possibilidade da empresa realizar alterações sem data posterior ao ato do registro, desde que realizar dentro dos limites tipificados no parágrafo 3º do artigo 124 da 36. Daí cita-se o artigo 124, parágrafo 1º e parágrafo 3º. Como se vê, referido dispositivo permite alterações de dados constantes do campo 24, desde que mantido o código de enquadramento drawback. No presente caso, restou devidamente comprovado e constatado pela fiscalização que a empresa da Alcoren alterou o código de enquadramento, onde constou 80.000, regime comum, passou a constar 81.101, exportação drawback comum, e, segundo, modificou os números dos ACs das concessões no campo 24. Nesse cenário, considerando que a empresa extrapolou os limites de alterações previstas na portaria 36, entendo que os pedidos de retificações não devem surtir efeitos, devendo ser mantido o lançamento fiscal. Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Algum debate? Doutor Luiz. Presidente, como relator, mudar a informação de exportação comum para exportação de drawback suspensão é como tentar recolocar leite derramado de volta dentro da tigela. Não dá, porque a conferência física do que foi exportado jamais será feita. Então, minha interpretação é que a portaria ela abriu possibilidades de fazer alteração. Antes disso, não tem possibilidade de alteração nenhuma, porque isso fere de morte a própria ideia de drawback. Bom, eu quero só registrar que muito antes de 2007, período era 1998 até 2001, este colegiado, engraçado, só não estávamos presentes, eu e a senhora doutora Érica, os demais todos estavam, desculpa, doutor Mineiro também, doutor Mineiro é recém-chegado, né? Mas estavam presentes aqui a maioria. Eu verifiquei a presença do doutor Valcir, do doutor Jorge, né? Na época ainda tinha o doutor Demes no colegiado, né? Mas era esse o entendimento. Então, acompanho parabenizando o voto do relator. É como voto, presidente? Doutora Tatiana. Com o relator, presidente. Doutor Tatiana, só para ser muito sincero, no acórdão que eu acabei de citar, 9303005992, a senhora e a doutora Vanessa diferente da maioria. Então, desculpe se eu induzi a senhora a algum entendimento diferente do que já era o entendimento da senhora. Entendi. Presidente, eu vou fazer o seguinte, porque eu realmente não me recordo como que eu tinha votado, mas eu vou dar uma olhada no processo para ver se eu continuo com o mesmo entendimento. Tá? Vou pedir vista. Vista a conselheira Tatiana, após o relator conhecer e negar provimento ao recurso. Acompanhado pelo conselheiro Luiz Eduardo. Obrigado, doutor. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho para vocês.
Obrigada, doutor Luiz. Presidente, eu fiquei com muito medo de ter induzido a senhora dizendo que a senhora votou de alguma maneira. Não. O colegiado entendeu assim, ficaram vencidas a senhora e a doutora Vanessa, e me parece que considera possível a retificação. Só para deixar muito claro, a retificação foi para dizer que aquilo que era comum, na verdade, era um drawback. Não foi uma retificação acidental. Não, perfeito. É que eu considerei, pelo menos no voto do Dr. Valcir, aquela mudança de enquadramento. Item 106. Farei a convocação, presidente. Eu estava tentando achar outra decisão para ver como é que eu tinha votado também. Obrigada, doutor Luiz. Seu processo será julgado agora. Por favor, verifique a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Esse é aquele presidente que teve uma representação dizendo que eu estava errado, queria perder o meu mandato, e que o valor era acima do valor da portaria. Ah, tá, o mesmo? Achei que fosse igual. O mesmo, então. Não, é aquele. É aquele mesmo. É, foi pautado agora porque aumentou o valor. Sim, recebi. Bom dia. Bom dia. Doutor Carlos, você consegue nos ouvir? Sim, ouço bem. Entendeu? Apregoar o processo. E hora está em pauta. É o item 106, recorrente Fazenda, interessado Josapar Joaquim Oliveira S.A. Participações. Relator doutor Jorge Olmiro Lopes Freire, a quem passo a palavra para fazer a leitura do relatório. Está aberto o microfone, tá. Então, bom dia. Meu primeiro voto a ser relatado no dia de hoje. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo procurador, admitido pelo despacho de folhas tais contra o acórdão número tal, de 26 de setembro de 2018, qual negou o provimento do recurso de ofício e deu parcial provimento do recurso voluntário para manter a exigência da multa de 1% sobre os valores referentes às adições nas quais foi utilizado o termo glaciado, em vez de não glaciado, das DI número tal e tal. O recorrido restou assim emendado. Eu pulo aqui, por exemplo, questão de classificação. Em síntese, insurge a Fazenda Nacional em relação a 3 matérias. Primeiro, divergência jurisprudencial no que se refere à regra decadencial aplicável em relação aos tributos. Entende a recorrente que, independentemente de tratar-se de cobrança decorrente de revisão aduaneira, não deve ser aplicado os artigos tais do regulamento do Decreto-Lei 3766, e sim o artigo 173.1 do CTN, vez que, na hipótese, não houve qualquer pagamento de imposto. Aposta em um paradigma nesse sentido, o aresto número tal. Divergência jurisprudencial no que se refere à regra decadencial aplicável em relação às penalidades. Alega a Fazenda que, independentemente de tratar de cobrança decorrente de revisão aduaneira, não deve ser aplicado os artigos do Decreto-Lei 3766, e sim o artigo 173.1 do CTN. Relaciona com o paragonado o aresto número tal. Alega que, se tratando de lançamento tributário, deve ser aplicada a lei complementar nos termos do artigo 146 do CTN e súmula vinculante 8 do STF. 3. Divergência jurisprudencial no que se refere à classificação fiscal do arroz, competência para emissão de laudo técnico, multas decorrentes. Discorre sobre a motivação da redução neste tópico, a qual, em suma, entendeu que a Receita Federal somente poderia reclassificar os arrozes importados caso produzisse laudo específico para tal fim, aduzindo ser imprestável para tanto laudo providenciado pelo MAPA. Então, sigla do Ministério da Agricultura. Trouxe a colação com paradigma do acórdão tal, o qual analisou matéria idêntica referente à reclassificação do arroz, envolvendo o mesmo contribuinte, e concluiu que o laudo emitido pelo MAPA pode ser utilizado para fins de reclassificação fiscal do arroz. Transcreveu o excerto paragonado, aduzindo não haver divergência entre as explicações da NESH e a instrução do Ministério da Agricultura. Postula a reversão do recorrido para que seja acatada a reclassificação fiscal adotada em revisão aduaneira para os códigos tais, arroz não parboilizado, polido, brunido, e
código tal para arroz parbolizado, polido ou brunido. O outro é não parbolizado, esse parbolizado. Tendo como referência o laudo emitido pela empresa credenciada ao mapa. O contribuinte classificou na MCM tal e tal, contrárias ao entendimento da Fazenda. Pugna, ao fim, o provimento especial a fim de restabelecer o lançamento. Em contra-razões, o contribuinte pede o não conhecimento do recurso, porque não teria havido enfrentamento ao acordo sobre a manutenção da licença de importação e certificação de origem, em razão de não ter havido dano ao erário e comprovação inequívoca de que são provenientes dos países do Mercosul, que ensejaram o cancelamento da autofração e sobre a ausência de critérios das regras gerais do sistema harmonizado para reclassificação, que invalidou o lançamento. Assevera que, ao não enfrentar todos os fundamentos do recorrido, o apelo especial não pode ser admitido, acrescendo que não haveria identidade fática entre o recorrido e o paradigma 3302-3085 quanto à questão da utilização do laudo vegetal do mapa, pois os acordos partem de instrução probatória diversas, desde que o recorrido foi baixado em diligência para análise dos laudos vegetais do mapa, enquanto tal discussão não ocorreu naquele. Acresce que, aspas, o R-Acordo no recorrido também manteve a validade do certificado de origem e da licença de importação, pelo fato de que era idôneo para demonstrar que as origens das mercadorias importadas eram do Mercosul, de modo que a tributação é zero e não houve qualquer prejuízo horário, de modo a cancelar a autofração também por este motivo, fecha aspas, e conclui. Destarte, tendo em vista que o recurso especial da Fazenda Nacional não se insurgiu contra o fundamento do R-Acordo no recorrido e manutenção do certificado de origem e de licença de importação, em face da ausência de dano erário em razão da inequívoca procedência das mercadorias serem do Uruguai e da Argentina, países signatários do Mercosul, de modo que a tributação é isenta, independentemente da classificação fiscal da mercadoria ser atribuída pelo contribuinte ou pelo fisco. O recurso fiscal deve ser inadmitido de plano por essa Corte Superior. Continua o relatório. No mérito, entende que em relação às penalidades, como decidiu o julgador de piso, como em relação ao imposto de importação, como decidiu o recorrido, deve ser aplicado o artigo 54 do Decreto-Lei 3766, no sentido que a revisão aduaneira se encerra em 5 anos a contar do registro da DI. Alega ainda que o arroz importado era não polido, esse que utilizou como matéria-prima para seu processo produtivo, cuja finalidade é obter arroz polido e branqueado, cuja classificação fiscal é tal e tal, dependendo se for parboilizado ou não parboilizado. Consigna que o laudo do mapa possui cunho de classificação fiscal para fins fitossanitários, mas insuficiente para a classificação fiscal. Averba que para o mapa, o arroz mal polido é o arroz integral, que é o mero arroz somente descascado. E o arroz polido é todo tipo de arroz que já teve parte do seu pericarpo removido, não importando se é semi-branqueado ou se já é arroz branqueado. Conclui que se estaria diante de uma norma específica de classificação vegetal, mapa, e de uma norma de classificação fiscal, NESH, sendo que a NESH deve prevalecer para fins de classificação fiscal em razão de sua especialidade. Ao final, pública pelo não conhecimento recorrido e, sucessivamente, caso conhecido, pelo improvimento especial ao relatório, presidente. Doutor Carlos, tem 15 minutos. Muito bom dia, senhor presidente e demais conselheiros, especialmente o conselheiro relator, doutor Jorge. Como bem relatado, trata-se aqui de um recurso especial proposto com o objetivo de revisitar argumentos e provas que foi exaustivamente trabalhado na turma de origem. No que diz respeito à questão de conhecimento do recurso especial proposto pela Fazenda, um ponto aqui é extremamente importante. A similitude fática exigida pelo Acórdão Paradigma para fazer jus à interposição do recurso especial proposto, ele não se encontra presente no presente caso. Isso porque no Acórdão Paradigma, ainda que se naquele acórdão também se discuta a possibilidade ou não de utilização desses laudos promovidos para a classificação do arroz frente ao mapa, que são classificações apenas para fins fitossanitários, no nosso caso específico aqui tratado, o caso ele avançou para um ponto muito além desse de utilização ou não dos laudos promovidos pelo mapa. Ele trata exatamente do fato de que, na baixa diligência,
quando dos questionamentos que foram realizados pelos conselheiros da turma, se verificou de que os laudos promovidos pelo MAPA não dizem respeito à totalidade das DIs que estão sendo objeto dessa revisão aduaneira. É importante esclarecer que no próprio retorno da diligência foi elaborada uma planilha por parte da Delegacia de Origem, onde, com relação a 77 declarações de importação, 42 possuíam laudos ilegíveis, 8 laudos ausentes, 27 laudos que se referiam apenas ao BL, sem observar a DI específica, e 75 DIs com observação expressa de que na anuência do MAPA não existe laudo de classificação. Apenas 2 DIs que não constaram com essa observação de anuência. Então, vejam, no caso aqui específico do nosso processo, a baixa diligência constatou que o fundamento utilizado para a revisão aduaneira não guardava a necessária conformação às normas de revisão aduaneira, porque não dizem respeito os laudos trazidos na revisão aduaneira às DIs que foram objeto da revisão. Então, eu não posso aqui permitir que exista revisão aduaneira com base numa contraprova que legitimaria essa revisão, se não dizem essas contraprova, essa revisão aduaneira, esses laudos produzidos pelo MAPA, as DIs específicas trazidas na fiscalização. Então, o nosso caso aqui tratado, ele vai muito além dessa questão de observância ou não dos requisitos da NESH, realização de perícia ou realização de laudos por parte do MAPA, aferição para saber se é possível que esses laudos realizados pelo MAPA possam substituir o despacho aduaneiro que autorizou a importação e o segmento da mercadoria importada para produção junto à recorrida. Nada disso aqui se passa do ponto de vista de exclusividade do acordo paradigma, de forma que, somente por esse motivo, se verifica que não existe a similitude fática necessária para se viabilizar o conhecimento do recurso especial, porque o nosso caso aqui, ele desceu a uma questão muito mais peculiar, é a ausência de prova que possibilitassem a revisão aduaneira. No que diz respeito aos demais requisitos trazidos pela recorrente, no que diz respeito às multas e o prazo decadencial para lançamento da multa ou lançamento dos tributos, aqui vige exclusivamente o disposto no artigo 54 do decreto 3766, que nele estabelece que o registro da DI é o o termo inicial para se viabilizar a revisão aduaneira. Não se está aqui apenas discutindo lançamento equivocado de tributo ou pagamento a menor de tributo a ponto de legitimar ou aproximar as regras do Código Tributário Nacional. Nós estamos aqui diante de uma regra prevista no regulamento aduaneiro que estabelece para os procedimentos aduaneiros uma regra própria de decadência para lançamento de eventuais diferenças, tendo em vista a revisão aduaneira. É importante lembrar aqui que as mercadorias foram importadas, houve aferição das mercadorias, houve já naquela época esses laudos que estão sendo o suporte para a revisão aduaneira, já foram juntados desde aquela época, as mercadorias foram liberadas, foram levadas para a produção junto à recorrida, e 5 anos depois é que se questionar se essas mercadorias tinham sido corretamente internalizadas no país. Então, no que diz respeito ao prazo decadencial, é de se observar aqui exatamente o disposto no artigo 54 do decreto 3766. Um ponto importante a trazer a reflexão é que a própria
Procuradoria, na formulação do seu recurso especial, indica lá uma multa qualificada no percentual de 150% como forma de chamar a aplicação o artigo 154, o artigo 150, parágrafo 4º, no que diz respeito àquela possibilidade de que, havendo fraude ou simulação, começa a correr o prazo no primeiro dia do exercício seguinte, né, a aferição ou conhecimento da fraude ou simulação. Não se trata aqui de multa qualificada no percentual de 150%. A multa aqui trazida no auto de infração é de 75%. Não existe em nenhum momento do auto de infração a pecha de que houve fraude ou simulação na importação das mercadorias, de forma que se afasta aqui por completo a qualquer possibilidade de se possibilitar a revisão aduaneira ou o lançamento tributário, seja no que diz respeito ao imposto de importação, seja no que diz respeito à multa, por prazo superior àquele das declarações de importação. Outro ponto importante no que diz respeito aos produtos que foram importados. E no que diz respeito a esse tópico, importante lembrar que o acórdão, ele tratou, para além da questão da especificidade do caso, que seriam a revisão aduaneira com base no certificado do MAPA, um ponto aqui que chama atenção é o fato de que nessas mercadorias que foram importadas e no acórdão hora recorrido, se deixou muito claro de que haveria manutenção da licença de importação e do certificado de origem. E esse fundamento não foi tratado no recurso especial. O recurso especial em nenhum momento mencionou ou refuta ou afasta a caracterização de que a licença de importação e o certificado de origem mostra de maneira inequívoca a origem das mercadorias. Em nenhum momento, no recurso especial proposto, esse fundamento foi chamado à discussão, de forma que também por esse motivo entende a hora recorrida que deve ser não conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional. No que diz respeito ao mérito em si dessa discussão, é importante trazer aqui a conhecimento de que essas mercadorias, tendo origem no Acordo Comercial do Mercosul, tanto na classificação proposta pela Fazenda, pelo Fisco, como na classificação indicada pelo contribuinte, a alíquota do imposto de importação para essas mercadorias é zero, de forma que não haveria dano ao erário, do ponto de vista tributário, o fato dela ter sido classificada na posição solicitada pelo Fisco, como naquela posição indicada pela hora recorrida. A mercadoria aqui é arroz. A empresa sediada lá em Recife, ela importa arroz semi-descascado, semi-beneficiado, para conclusão da sua etapa de beneficiamento no estabelecimento dela lá em Recife. E ela faz prova de que o subproduto, que é a quirela, o pó de arroz, os demais subprodutos do arroz, eles são vendidos depois dessa etapa de beneficiamento. Então, assim, ela não adquire produto plenamente beneficiado, que seria o arroz polido da forma como estabelecida na classificação. Ela acabou importando o arroz semi-polido, semi-branqueado. E aí, na classificação estabelecida na NESH, tem a possibilidade ali de se incluir na posição 10, 06, 30, 19, outros, no caso do parboilizado, e do não parboilizado, na posição 29, que seria o polido branqueado, outros, que são justamente aquele tipo de arroz que ele ainda depende de um processo de beneficiamento para ficar 100% de acordo com a classificação de arroz polido, propriamente dito, no que diz respeito ao término da etapa de beneficiamento. Então, a discussão que nós estamos tratando aqui
é no que diz respeito à classificação da NESH. E a forma como a Receita providenciou a revisão aduaneira, ela buscou os laudos de importação promovidos por uma empresa credenciada ao MAPA, que não classifica da mesma forma que a NESH. E isso foi muito bem debatido no acórdão ora recorrido, no sentido de que o critério de classificação adotada pelo MAPA, através dessa empresa credenciada, ele se diferencia do critério de classificação adotada pela NESH. Então, do ponto de vista técnico de classificação fiscal da mercadoria, o sistema adotado pelo MAPA, ele não guarda nenhuma similitude com a classificação adotada pela NESH. E na folha 34 das contrarrazões ao recurso proposto pela Fazenda, existe ali um desenho onde nós conseguimos identificar exatamente o vácuo estabelecido pela essa classificação do MAPA para o caso ora discutido, onde o arroz mal polido para o MAPA, ele é muito maior na classificação do que aquele estabelecido na NESH para o contribuinte. De forma que, não guardando nenhuma identidade de item classificatório, nós entendemos que essa forma de revisitar as importações, primeiro, sem um laudo específico para as mercadorias importadas, se utilizando o próprio laudo do MAPA que foi juntado à época. Na época que foi juntado esse laudo, as mercadorias foram analisadas e liberadas. Então, se houvesse alguma divergência capaz de inviabilizar ou anular a classificação adotada pelo contribuinte, na época da importação... Menos de um minuto, tá? Perfeito, concluindo. Caminhar para o encerramento. Perfeito. Então, se houvesse na época, deveria ter sido trazido pela autoridade, não fez. Então, 5 anos depois, se revisita o procedimento de importação, se reanalisa os elementos ali que viabilizaram o despacho aduaneiro e se busca agora lançar valores completamente fora do que, evidentemente, entende a hora recorrida. De forma, senhor presidente, que pede aqui que seja mantido o acórdão da turma de origem e negado provimento ao recurso especial da Fazenda. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Com a palavra, relator. Obrigado, presidente. Então, eu conheço, vou adentrar no conhecimento primeiramente. Fatos. A discussão em apreço origina-se de auto-lançamento de crédito tributário no valor de tanto decorrente de imposto de importação, juros de mora e multa de 75% e a multa do controle administrativo de 30% do valor aduaneiro e regulamentar de 1% do valor da mercadoria importada. O argumento central da situação reside na aspas, suspeita da autoridade fiscal de origem que o arroz importado era polido, classificado na NCM de final 3011 e 3021, de modo que não seria arroz não polido, classificado na NCM de final 3019 e 3029, como descrito e indicado pela hora recorrida pela empresa e avalizado no despacho aduaneiro. Processado feito, inclusive, com baixa em diligência determinado pela Colenda, primeira turma da segunda Câmara e terceira sessão do CAF, foi proferido o acordo número tal, o qual concedeu parcial provimento ao recurso voluntário para o fim de cancelar parcialmente o auto de infração intestina, considerando em resumo: 1. Ocorrência da decadência. Vou pular aqui, presidente. No mérito, possibilidade de manter o lançamento em razão de não ter sido produzida análise técnica pericial válida no patrono, em razão da reclassificação não ter descrito, bababá. 3. Afastamento do laudo vegetal produzido pelo Ministério da Agricultura como resultado da conversão da baixa em diligência, produzido nos autos do presente processo, em que a própria autoridade fiscal de origem confirma a ausência de laudos e constatação de que a autoridade fiscal não aplicou a classificação fiscal da NESH. 4. Impossibilidade de desconsiderar os certificados de origem. E 5. Reconhecimento de que os códigos de classificação adotados pela empresa estavam corretos. Então, esse foi o recorrido. Passo a análise do conhecimento. Entendo que o recurso não deva ser conhecido. Embora a questão de fundo não esteja em análise, certo é que mais de 4 anos após o desembaraço das mercadorias, a fiscalização, sem mais estar de posse de qualquer amostragem,
resolveu que a classificação fiscal adotada pelo contribuinte estaria errada, reclassificando-a e afastando a validade dos certificados de origem das mercadorias. Entre parênteses, Argentina e Uruguai, que com base no acordo do Mercosul estariam isentos. Em consequência, cobrou o imposto de importação e seus acréscimos, além das multas administrativas de controle de importações a que aludi no início do relatório. Assim, entendo assistir razão a contra-razões, pois não há como analisar a questão de fundo, a classificação fiscal, se questão prejudicial não foi objeto de recurso. Vale dizer, não há como discorrer sobre classificação fiscal, questão do laudo, do mapa, etc., se o recorrido permanece rígido, reconhecendo como válido o certificado de origem, vez que válidos os mesmos, pense por certo que as importações da Argentina e Uruguai, quando então, independentemente das classificações adotadas pelo fiscal contribuinte, as importações seriam isentas. Veja o que dispôs o recorrido no ponto. Aspas. Após a análise dos autos, de acordo com os princípios de garantia constitucionais, é importante considerar que o poder público, em cumprimento do compromisso com a melhoria das condições sociais da população do Brasil, compôs o planejamento econômico de incentivo ao comércio, dentro do âmbito do Mercosul, com o país signatário, situação em que sequer a autoridade de origem poderia alegar qualquer dano erário, porque isenta o contribuinte do imposto de importação em qualquer das classificações fiscais adotadas. Continua o recorrido. Inclusive porque presente nos autos certificados de origem e licenças das importações, situação que tem precedentes favoráveis ao contribuinte neste conselho, no sentido de desqualificar o certificado de origem ou licença de importação em situações que não era dano erário e que a origem em si foi comprovada sendo esta, no caso dos autos Uruguai e Argentina. Tais precedentes, finalizo aqui a transcrição do recorrido, tem uma razão muito clara para existir, o propósito de proteger a participação das empresas no Tratado Tarifário do Mercosul em situações que não levam ao extremo da conclusão do contribuinte aos benefícios do acordo. Verdadeira segurança jurídica sendo materializada nas decisões de conselho parlamentar. Continua, presidente. Destarte, resta aí alinho que o acordo recorrido também manteve a validade do certificado de origem e da licença de importação pelo fato de que era idôneo para demonstrar que a origem das mercadorias importadas era do Mercosul, de modo que a tributação é zero, e não tendo havido qualquer prejuízo horário, de modo a cancelar a auto-infração também por este argumento. Por conseguinte, como o recurso especial da Fazenda não se insurgiu quanto a este fundamento recorrido, constata-se que o mesmo mantém-se rígido por este fundamento. Em consequência, em conteste que o presente recurso especial é deficitário e não pode ser admitido por esta colega da Câmara Superior. A propósito, cito emendas nesse sentido da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Pula, presidente. Não conhecendo o recurso na questão de fundo, resta prejudicada a análise de matérias que deram decoro, uma questão do prazo decadencial da Constituição do crédito tributário, das outras matérias aventadas pela recorrente, uma questão do prazo decadencial da Constituição de crédito tributário, de imposto e penalidades administrativas que advêm de revisão aduaneira. Em remate, entendo que o recurso fazendário não deva ser conhecido. Antes exposto, presidente, não conheço o recurso do procurador. Não sei se o senhor quer julgar o recurso, porque no mérito eu também tenho uma convicção. Isso, vamos julgar primeiro a admissibilidade. Doutor Luiz. Presidente, eu gostaria, por favor, de pedir alguns esclarecimentos ao relator. Doutor Jorge, por favor, posso? Perfeitamente. Doutor Jorge, eu compreendi que o senhor está entendendo que existe uma questão prejudicial, que é o fato de a importação com a origem que ela teve ter alíquota igual a zero. E a alíquota sendo zero, não há tributo a ser exigido, consequentemente, multa relativa ao tributo, e assim fica prejudicado tudo isso. Concordo plenamente. O item 1, não tenho dúvida nenhuma, não há que se discutir decadência de um tributo se não tem tributo exigido. Foi essa a linha de raciocínio? Perfeitamente. E mais, claro, no meu voto também, esse foi um dos fundamentos do recorrido. E ele, por si só, teria que, não afrontado, ele manteria o lançamento. Então, a Procuradoria... Fundamentos independentes. Perfeito. Independentes. Aí vai a minha dúvida. Eu queria saber se eu compreendi. E agora vai a minha dúvida. Com relação a penalidades, poderia haver penalidade mesmo com essa, ainda subsistir penalidades, com essa origem confirmada?
caberia uma penalidade, por exemplo, de classificação equivocada, mesmo para que é aquela multazinha de 1%, mesmo para algo vindo do Mercosul? Poderia e foi mantida no recorrido. E foi mantida. Ah, já foi mantida. Então não há o que a Fazenda Então não teria nenhuma multa em discussão que pudesse ser restabelecida independentemente da questão da origem. Certo. Perfeito. Aí, feitos esses esclarecimentos, eu acompanho o relator pelo não conhecimento, presidente. Doutora Tatiana. Com o relator, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator, presidente. Doutor Valcia. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator, pelo não conhecimento. Também acompanho. Então, proclamando o resultado. Por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso especial interposto pela Fazenda. Eu obrigado, doutor Carlos. Muito obrigado, um bom trabalho a todos vocês. Até logo. Está sem áudio, doutor Rodrigo. Para a gravação, doutor Luiz.